Vamos continuar no nosso segundo vídeo sobre a revelação geral de Deus. Nós já vimos, uma breve recapitulação, que o argumento cosmológico, ou seja, o argumento lógico que diz que Deus é o criador do cosmos, do mundo, fala que o mundo, na primeira opção, poderia ter sido criado do nada, e o efeito dessa causa, que se chama nada, seria a criação do mundo. É o que pensam os cientistas, os ateus, os agnósticos acreditam nesse sentido. O segundo é que a causa primária seja alguém ou algo eterno, que gerou o mundo, ou seja, o cosmos, como seu efeito. Ou seja, a matéria é eterna, o acaso seria eterno e Deus seria eterno. Ou seja, nós estamos falando do Deus da Bíblia, um ser eterno, o criador de todas as coisas, a causa primeira que criou o mundo conhecido. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre esses assuntos, da revelação de Deus aos homens. Estamos baseados em Deuteronômio 29, onde a Bíblia diz que o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Estamos baseados também no Salmo 19, de 1 a 2, a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra, no versículo 4, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pela ordem do universo, qual é a afirmação que nós temos com relação a isso? O propósito, a ordem e a composição do que vemos no mundo necessita de um planejador. É a teoria também de um designer inteligente, de um desenhista inteligente, o Deus criador da Bíblia, é claro. A apresentação mais popular desse argumento teleológico encontra-se no livro Natural Theology, de William Paley. Ele inclui a sua famosa ilustração de que um relógio, para ser formado, exige um relojoeiro. Do mesmo modo, a formação do mundo necessita que alguém o tenha planejado. Quem é esse alguém? O Deus da Bíblia. Qual é a argumentação em cima disso? Para ser mais eficaz, o argumento teleológico deveria abordar os aspectos mais gerais da formação da natureza, em vez de olhar apenas para os seus detalhes. Podemos usar também a ilustração de Oliver Buswell, quando ele diz que o fato de não existirem dois flocos de neves iguais é uma evidência muito menor do propósito e do plano estabelecido por Deus para o mundo do que a importante posição de que a neve possui no ciclo das estações e a provisão para umedecer a terra. A neve foi feita com um propósito. Qual o propósito? Umedecer a terra. São flocos de água congelada no estado ali sólido. Além disso, alguns dos detalhes específicos da natureza não fazem sentido para nós, muitas vezes por causa da operação do maligno sobre ela. Mas a imagem geral que possuímos revela ordem e planejamento em toda a criação. Ou seja, uma ação aleatória jamais poderia ter produzido uma organização tão complexa como a que observamos no mundo criado por Deus, no cosmos criado por Deus, ou seja, na natureza criada. Nós vemos ordem e planejamento. E aí nos remete ao quê? A um Deus criador, a um designer inteligente, a teoria da criação ou criacionismo, ok? O que as escrituras falam sobre isso? Como nós lemos aqui, o Salmo 19:2 declara que o mundo é a evidência do conhecimento do Criador. Quando os habitantes de Listra, por exemplo, aquela cidade onde estavam prestes a oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé por pensarem que eram deuses, Paulo os proibiu, usando esse argumento teleológico da existência do Deus verdadeiro, conforme nós vemos o relato lá em Atos 14, de 15 a 18. Ou seja, Paulo usou esse argumento teleológico para pregar sobre esse Deus verdadeiro. A natureza apresenta o ciclo das estações e a dádiva que é a chuva, que nós conhecemos como graça comum, que traz o quê? Fartura, traz alegria, provisão à humanidade. Essa ordem natural das coisas serve como testemunha da existência do Deus vivo
e verdadeiro, foi o que afirmou Paulo na cidade de Listra, quando pregava o evangelho àquelas pessoas. Terceira coisa muito importante, né? Além da ordem do universo, outro argumento muito importante da revelação de Deus geral aos homens é a criação do próprio homem. E o que nós temos como afirmação? Primeira pergunta: como é que pode o homem, um ser moral, inteligente, vivo, ser explicado a parte de um Deus moral, inteligente e vivo? É a pergunta que nós fazemos. E qual é a argumentação para isso? Primeiro, o argumento chamado argumento antropológico. Antropos, homem, lógico, ciência, estudo. Ou seja, da existência de Deus. Dentro desse argumento antropológico, a existência de Deus acaba por dividir-se de várias maneiras. Boswell, né, esse teórico cristão, por exemplo, distingue o argumento antropológico, primeiro, que Deus criou o homem à sua imagem, do argumento moral, que é como surgiram as ideias de certo e errado. Daley Moody, por exemplo, divide esse argumento básico em 4 partes. Primeiro, o argumento moral. Segundo, a existência da mente. Terceiro, o ser completo, ou seja, um ser que tem corpo, alma e espírito. E quarto, a consciência religiosa de todos os homens. Todos os homens têm uma percepção quanto à espiritualidade, uma espécie de consciência religiosa. E para nós, né, aqui, essas divisões são apenas aspectos, é claro, de argumentos antropológicos básicos, pois todos concentram-se no homem. Portanto, independente da faceta da existência do homem ou da experiência enfatizada, seja moralidade, seja inteligência, seja emoções, seja consciência religiosa, todas continuam sendo um aspecto da vida humana e pertencem ao argumento antropológico. As diversas facetas do homem, todas elas em conjunto, exigem algumas explicações sobre a sua origem. Todas corroboram para provar a existência de um ser moral, inteligente e vivo, o qual poderia ter gerado o homem. Quem é esse ser? Deus. Ou seja, forças materiais inanimadas ou inconscientes dificilmente poderiam ter gerado o homem. A evolução não pode produzir uma alma humana, por exemplo. A consciência, os instintos religiosos, as afeições religiosas, como chamam alguns filósofos, né? Os ídolos inanimados não são capazes de criar vida. Mas pelas Escrituras nós sabemos que Deus é capaz de criar, gerar e renovar a vida humana. O que as Escrituras dizem sobre isso? O salmista declarou, né? Aquele que fez ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Está lá no Salmo 94, versículo 9. Em outras palavras, as criaturas vivas e inteligentes atestam a existência de um Criador vivo e inteligente. Quem é esse Criador? O Deus Criador dos céus e da terra. Paulo usou também o mesmo argumento no Areópago, quando estava pregando no Areópago, que era uma espécie de auditório para se falar pensamentos novos, ideias novas aos gregos. Se nós somos geração de Deus, ele argumenta então, né, Paulo falando, então Deus não pode ser como um ídolo de ouro ou de prata formado pela sua criação. É o que Paulo argumenta em Atos 17, de 28 a 29. Então é necessário que Deus, assim como a sua geração, seja um ser vivo e um ser inteligente. Ok? Então esses são argumentos muito importantes para que possamos compreender esse Deus extraordinário e a sua revelação aos homens. Outra coisa muito importante, quarto argumento com relação à revelação geral de Deus. Deus se revela pelo seu próprio ser, ou seja, é o que os especialistas, os teólogos chamam de argumento ontológico, ou seja, o argumento baseado no estudo do ser de Deus. Foi apresentado de várias formas por Anselmo, por Descartes, por vários pensadores e até aceito por grandes filósofos como Friedrich Hegel, mas rejeitado por outros, como por exemplo Immanuel Kant, né? Ou seja, a afirmação que nós damos diante dessa revelação geral de Deus pelo seu próprio ser. O argumento é este: temos uma ideia de um ser mais perfeito que nós. Segundo, a ideia de um ser mais perfeito inclui a existência, pois um ser que é perfeito, mas não existem, não seria tão perfeito quanto um ser que existe. Ou seja, Deus, que é um ser perfeito, existe. Portanto,
já que a ideia da existência está contida na concepção desse ser mais perfeito, esse ser mais perfeito deve existir. Ok? Essas são as afirmações, as preposições, né, para que nós possamos argumentar com relação ao próprio ser de Deus como um argumento ontológico. Qual é a discussão em termos nesse sentido? Apesar desse argumento ser dedutivo, existe um argumento indutivo com relação a isso? De onde vem a ideia de Deus? É a pergunta que nós fazemos. E a resposta é que nem todas as ideias que as pessoas possuem correspondem a uma realidade ontológica, ou seja, uma realidade do próprio ser, desse ser divino, perfeito, criador, eterno, que é o Deus da Bíblia. Mas as ideias têm causas e precisam ser comprovadas. Sabemos que existe a ideia de um coelhinho da Páscoa, mas isso não prova a realidade dessa ideia. De modo similar, a ideia de Deus existe. E como é que ela pode ser comprovada? Esse é o aspecto indutivo do argumento ontológico. Ou seja, a questão é que essa ideia não pode ser explicada com dados não teístas, ou seja, com dados fora daquilo que os teístas, tá? Não é ateístas, é teístas, aqueles que creem em Deus, dão como afirmação ontológica, ou seja, baseado nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Qual é o conteúdo da revelação geral que nós estamos falando? Existem passagens bíblicas que são relevantes, que nos mostram com autoridade o que podemos aprender dessa revelação geral de Deus aos homens. Isso não é o mesmo que dizer que todos vão entender todas ou algumas dessas coisas, mas foi o que Deus comunicou utilizando vários meios pelos quais a revelação geral se manifesta. O primeiro deles está lá no Salmo 19:1. A sua glória, ou seja, a glória de Deus. Segundo deles, desse conteúdo geral da revelação, o seu poder para realizar a criação do universo. Também nós encontramos no Salmo 19, versículo 1. Terceiro, a sua supremacia, seu poder supremo, né? Romanos 1:20 fala sobre isso. Quarto, a sua natureza divina, um Deus com natureza divina, um Deus único, verdadeiro, um Deus todo-poderoso, também está lá em Romanos 1:20. Quinto, seu controle providencial de toda a natureza criada, está lá em Atos 14:17. Sexto argumento, a sua bondade, está lá em Mateus 5:45. Sétimo argumento, a sua inteligência, está lá em Atos 17:29. E oitavo argumento, a sua existência, está lá em Atos 17:28. Qual é o valor dessa revelação geral que nós estamos abordando e falando aqui? A revelação geral de Deus a todos os homens. Ao determinarmos, né, o valor da revelação geral, as pessoas ocorrem dois riscos. Primeiro, superestimá-lo. Ou, o outro risco, subestimá-lo. Ou seja, alguns dão a impressão de que tudo que é revelado por intermédio da revelação geral prova a existência do verdadeiro Deus da Bíblia. Isso parece superestimar seu valor. Outros, por outro lado, não dão valor a isso, mas estão igualmente errados, pois a Bíblia não reflete o uso desses argumentos. Mas então, qual é o valor adequado com relação à revelação geral? Primeiro, por que Deus se revela aos homens? Para mostrar a graça de Deus. O primeiro argumento é para mostrar a graça de Deus. Ou seja, o fato de Deus não ter retido sua graça após a primeira rebelião ou as posteriores por si só já é graça. Graça comum, graça de Deus. O fato de ele não ter parado de se comunicar com a humanidade após as pessoas terem dado as costas para ele não é algo insignificante também. Pelo contrário, é extremamente relevante. A sua graça contínua é revelada através das Escrituras e da história humana, porque ele continua usando a revelação geral como um meio para que as pessoas conheçam algo a respeito do Deus verdadeiro. Alguns são afetados positivamente por essa graça comum, mostrando a evidência da moralidade, e muitas vezes buscando mais dessa verdade e encontrando nessa busca o próprio Deus. Segundo motivo, né, o argumento por que dessa revelação tremenda de Deus aos homens, a revelação geral, para colaborar com o argumento do teísmo. Teísmo são aqueles que acreditam em Deus. Seria pretensão, né, dizer que esses argumentos sobre a existência de Deus provam a existência do Deus da Bíblia.
Ainda que muitas verdades a respeito de Deus sejam reveladas por intermédio da revelação geral, muitas coisas importantes jamais serão reveladas com a utilização desses meios. Porém, as questões levantadas pela revelação geral e as respostas que apresenta, ou seja, o teísmo apresenta, apoiam as declarações do próprio teísmo, em oposição, por exemplo, ao ateísmo, ao agnosticismo e ao evolucionismo, que são três teorias contrárias ao Deus da Bíblia, ok? Existem, claro, outras. Para o terceiro argumento, do porquê da revelação geral. O terceiro argumento é para condenar com justiça os que a rejeitam. Ou seja, quem rejeita a revelação de Deus aos homens são condenados com justiça, com juízo por parte de Deus. Essas linhas de evidência colocam sobre o homem e a mulher não regenerados, que não nasceram de novo, a responsabilidade de darem alguma resposta a Deus. Deus intencionava que as pessoas fossem capazes de perceber que uma explicação mecânica, ateísta e irracional é inadequada para explicar esse mundo totalmente integrado e com várias facetas do próprio homem. Ou seja, a humanidade deveria responder, reconhecendo que deve haver um ser vivo, poderoso, eterno, inteligente e sobrenatural por trás de tudo isso. E existe, é o Deus da Bíblia. Se os homens não fazem esse reconhecimento mínimo, porém fundamental, em vez disso dão as costas, abraçando o pecado e apresentam outros argumentos, outra explicação, então Deus estará sendo justo se rejeitá-los e não lhes oferecer mais verdades a respeito disso. Ou seja, a rejeição do que foi revelado na revelação geral é suficiente para uma condenação justa por parte do Deus moral, Criador dos céus e da terra. Contudo, claro, isso não explica que a aceitação da revelação geral é suficiente para garantir a salvação eterna. Isso não acontece simplesmente porque não há revelação da morte sacrificial do Filho de Deus. Se o que eu disse, se aquilo que nós estamos dizendo aqui parece levantar uma dupla questão, tudo bem, não há nada inerentemente errado com o fato de uma ideia ser dupla, desde que os dois aspectos abordados sejam justos, sejam bíblicos, sejam coerentes, e nesse caso ambos são. Ou seja, Deus providenciou antes da fundação do mundo um cordeiro para ser sacrificado pelo pecado. Portanto, apenas a revelação geral não poderia salvar. Obter a salvação fora do cordeiro seria uma provisão injusta, mas não condenar aqueles que rejeitam a revelação durante a sua peregrinação na terra também seria incoerente para um Deus santo. Então, a rejeição das verdades da revelação geral traz justa condenação toda vez que isso ocorre. Imagine que um aluno bem intencionado procure um colega de classe que precisa de R$1.000 para pagar as mensalidades da universidade e lhe oferece R$10 com preocupação e amor, sendo isso tudo o que possui. Mas o outro aluno pega a nota e joga no chão, dizendo com deboche: de que me adianta essa quantiazinha insignificante? Assim que a obrigação teria o aluno, diante dessa atitude de desdém do colega, de empenhar-se para providenciar uma ajuda ainda maior? Será que não seria um desprezo, um desdém desse colega que recebeu? Contudo, se fosse capaz de lhe dar os R$1.000, alguém o acusaria de ser injusto com o aluno necessitado? Ou seja, aceitar a oferta de R$10 não salvará a pessoa que precisa de R$1.000, mas rejeitá-la o condenará. Não devemos nos esquecer de que a maioria das pessoas que já viveu na terra acabou rejeitando a revelação de Deus por meio da natureza. E essa revelação veio com zombaria e a substituição deliberada de Deus por suas próprias divindades equivocadas. Então acabaram condenando a si mesmas, e quando Deus as rejeitar, o fará de maneira justa, porque Deus é justo. Ok? Então aqui nós abordamos a revelação geral. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Crê em Deus, no Deus da Bíblia, no Deus da palavra, no Deus de aliança, no Deus de promessa. E cada dia mais mergulhe nas Escrituras, porque Deus quer revelar coisas novas para mim e para você. Que Deus te abençoe, faça seus comentários, dê um joinha. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua casa, sua família. Amém e amém.